Votação da PEC que prorroga a Zona Franca de Manaus por mais 50 anos ainda está sem data definida. Fundo Constitucional de Financiamento do Norte vai disponibilizar 5 bilhões de reais para empréstimos com condições especiais para pagamento de produtores rurais. Esses são alguns dos destaques direto de Brasília no Amazônia News desta quinta-feira, que vai destacar ainda. Quarta-feira é marcada por greve dos rodoviários em Manaus. Em várias partes da cidade, os pontos de ônibus ficaram lotados. Câmara de Vereadores investiga irregularidades na atual gestão da Prefeitura de Porto Velho. Imigrantes senegaleses enfrentam dificuldades para tirar documentos no Acre. E ainda, a repercussão da lista de convocados da seleção brasileira. Nas ruas de Manaus, o torcedor deu sua opinião. Quinta-feira, 8 de maio, o Amazônia News começa agora. Olá, bom dia. A quarta-feira em Manaus foi marcada pela greve surpresa dos rodoviários de 4 empresas de transporte coletivo da capital do Amazonas. Em vários pontos da cidade, o que se viu eram pontos de ônibus lotados. Metade da frota foi paralisada. De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte Público de Manaus, Sinetran, pelo menos 4 empresas não tiraram de suas garagens os ônibus para atender a população. Na Zona Leste, uma das mais afetadas, os pontos de ônibus ficaram lotados. Houve tumulto na hora do embarque. Muitos se arriscavam com crianças no colo para não perder a viagem. A cada ônibus que parava, mais uma confusão se formava em busca de espaço no transporte coletivo. Este universitário tinha prova, não chegou a tempo, ficou revoltado. Eu posso dizer, é uma calamidade, né? Já se tornou rotina aqui em Manaus? É rotineiro isso. Nós precisamos do ônibus para ir para a universidade e acontece uma coisa dessa. Trabalhadores prejudicados mais uma vez por uma categoria que faz o que quer e quando quer, sem que haja intervenção da justiça. Uma rotina que já faz parte da vida de quem realmente precisa trabalhar. É uma chatice isso, né? Uma chatice mesmo, a gente precisa trabalhar e eles ficam fazendo greve. Este mototaxista até debochou da situação. Em tom de ironia, se pendurou na porta de um ônibus e revelou a verdadeira face desse meio de transporte, que na sua maioria é ilegal. Rapaz, porque não avisaram, nem para não avisar nós, sacanagem, né? Tive que acurrar porque não avisaram, né? Se eles avisam? Se eles avisam, a gente está fazendo uns R$400, até 4 horas da manhã, até meio-dia por aí. Difícil, né? Agora, o relatório que investiga algumas irregularidades na gestão do prefeito Mauro Nassif deve ser lido nos próximos dias no plenário da Câmara dos Vereadores. Isso em meio a um intenso debate sobre a legalidade do processo. Ao contrário do que era esperado, o relatório feito pela comissão que investiga possíveis fraudes na gestão do prefeito Mauro Nassif não foi lida ainda. Segundo o presidente da Câmara, a decisão não irá causar prejuízos e foi tomada após constatar a Procuradoria, porque foram detectados diversos erros no relatório, que tinha como prazo de entrega domingo, dia 4 de maio. Ou seja, a comissão ela tinha necessidade de ter voto individual com relação ao relatório. E esse voto não tinha, só tinha o voto do relator. Então a nossa Procuradoria apontou esse erro, nós comunicamos à comissão e a comissão me apresentou já corrigido agora às 17 horas. E eles queriam, mesmo assim, pressionar que a gente colocasse em votação hoje. A nossa mesa reuniu e decidimos que não tem a necessidade dessa urgência toda. Embora o relatório peça o arquivamento das denúncias contra o prefeito, mantendo as denúncias contra os secretários, sugerindo que daqui para frente as investigações sejam feitas por outras esferas, como o Tribunal de Contas e Ministério Público. A mudança não agradou a todos, nem mesmo o presidente da comissão, o vereador Edmilson Lemos, que alega que o regimento interno não está sendo cumprido. O presidente Alain era para ter lido esse relatório na sessão imediatamente seguinte, e o presidente não fez isso. Ora, ele não fazendo isso que a lei dispõe, se for feito numa outra data, é um ato nulo, porque é um ato contra a lei. E nós, no Estado Democrático de Direito, precisamos seguir a lei. Por outro lado, o vereador Léo Moraes
afirma que isso não interfere em nada e que o relatório terá de ser analisado pelos outros parlamentares. Na verdade, nós devemos questionar também outras questões que não foram abordadas até o momento, no que diz respeito ao prazo da entrega do relatório, assim como já foi repassado aos gabinetes que existe o pedido do arquivamento. Daí cabe ao plenário, entre todos os vereadores, debater, mas a notícia que temos até então é essa. Mesma opinião compartilha o relator da comissão. A lei diz que logo após a entrega, primeira sessão é para ser lido. Então, quanto isso, não há preocupação disso daí. As coisas estão sendo feitas dentro da legalidade. E desde o ano de 2010, o Acre tem sido porta de entrada de muitos imigrantes no Brasil. Mas entre haitianos, africanos e dominicanos, os senegaleses têm tido maior dificuldade na hora de tirar documentos. Quando se fala em imigrantes, lembra-se logo dos haitianos que começaram a chegar ao Brasil pela fronteira do Acre com o Peru em dezembro de 2010. A situação mudou, porém, com a chegada de pessoas de outras nacionalidades, como os senegaleses. Estes últimos, segundo a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, têm uma situação mais complicada. O motivo? Mais dificuldades na hora de tirar a documentação. Hoje nós estamos com a média de 250 senegaleses dentro do abrigo em Rio Branco, né? O tratamento dos senegaleses é diferenciado dos haitianos, porque os haitianos realmente estão dentro do acordo do Brasil com a ONU para o atendimento de refúgio. Os senegaleses não, mas uma vez que eles estão no país, eles são acolhidos, estão dentro do abrigo. Agora, o processo de emissão do protocolo é um pouco mais demorado, o rigor é outro que a Polícia Federal está utilizando. Segundo dados da Secretaria de Desenvolvimento Social, até o momento existem mais de 400 imigrantes no abrigo localizado no Parque de Exposições Marechal Castelo Branco, em Rio Branco. O antigo abrigo em Brasileia foi desativado. Então nós estamos, inclusive, recebemos mais haitianos do que mesmo senegaleses. Ontem à noite, por exemplo, chegaram 36 haitianos, senegaleses não. Então nós estamos até nesse encontro, daqui a pouco eu quero ter uma conversa, vou ter um diálogo com o delegado da Polícia Federal aqui de Epitaciolândia, né, para saber qual está sendo também o fluxo hoje da entrada dos imigrantes, principalmente em relação a senegaleses e haitianos. E hoje, dia 8 de maio, às 3 horas da tarde, no auditório do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, localizado na Avenida André Araújo, no bairro Aleixo, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Clélio Campolina Diniz, inaugura o Centro de Dados para Computação em Nuvem. E veja a seguir as informações da Amazônia direto de Brasília. A votação da PEC da Zona Franca de Manaus tem segundo turno ainda sem data definida. É só um instante, o Amazônia News volta já já.